Pessoal, ontem, quando nós fazíamos uma singela reflexão sobre a importância do perdão, nós nos defrontamos com a atitude de Jesus quando ele estava ali na cruz, diante dos seus algozes implacáveis. E Jesus, em meio a essa situação limítrofe, em que ele, de própria vontade, optou passar, acaba que quando ele diz, Pai, perdoa-lhes, ele não vai trazer, eu os perdoo, porque não tinham que perdoar, visto que Jesus ele não deixou entrar dentro dele ressentimento. De Jesus para os seus algozes não havia o que ser perdoado. Mas Jesus sabia que aqueles algozes estavam se comprometendo perante a lei de causa e efeito. Queria, pela consciência tribuna de cada qual, os cobrar reparação, pelo caminho do arrependimento, expiação e reparação. E consertar o que estavam estragando perante a lei de causa e efeito. Então, quando Jesus pede para o Pai perdoar eles porque eles não sabiam o que estavam fazendo, é exatamente porque aqueles algozes ali, ao fazer aquelas agressões ao Cristo, se comprometiam gravemente perante a lei de causa e efeito, e isso precisaria ser resolvido. E é curioso porque quando a gente se compromete perante essa lei de causa e efeito, quando a tribuna da minha consciência me cobra, se eu não tiver uma estrutura para me arrepender, para então ir expiar e reparar, eu posso entrar na culpa. E a culpa, ela acaba que me faz transformar, às vezes, numa alteração nefanda, que significa o animal que acho estar associado àquilo que eu fiz. Como se a gente considerar alguém que, como isso não vai ser dito no audiolivro do Raul Seixas, Um Roqueiro no Além, em que no formato de radionovela foi trago a trajetória dele depois que ele desencarnou, o Raul, ele teve contato ali com situações porque ele precisou passar por um período ali no umbral, e depois ele inclusive trouxe os hematomas, que significariam alguma enfermidade na próxima encarnação dele por causa do suicídio indireto que ele houvera realizado. Mas existe um recorte que vai falar de um rapaz ali numa região do umbral que estava tendo uma zoantropia para o formato de uma serpente, porque ele se acreditava essa serpente venenosa, porque a culpa estava o martelando pelos desvios de verbas que ele tinha feito enquanto encarnado, em que ele tirou de vários hospitais dinheiro para os fins da corrupção, e os gritos e pedidos de socorro das vítimas que não tiveram os atendimentos que precisavam nesses hospitais por causa dos desvios que ele tinha feito, chegaram até ele ali no astral, na região umbralina que ele estava, e ele então, pela culpa, porque não conseguiu ainda encarar isso com auto-perdão, auto-amor e partir para um arrependimento, depois vem a expiação e a reparação, ele adentrou no areal de uma culpa e estava tendo o seu perispírito transformado numa serpente, que são os casos de zoantropia. Vai dar um outro exemplo ali de um outro indivíduo que fez a zoantropia para uma ave de rapina, porque enquanto ele estava encarnado, ele trabalhava ali no setor que recebia os cadáveres para os preparar para ser
colocados no respectivo caixão, e ele abusava sexualmente de mulheres que houveram falecido, que estava ali o cadáver delas antes de ser levado para o respectivo caixão. E lá ele acabou adentrando esse areal da culpa e se transformou espiritualmente numa ave de rapina, porque é como ele se via. Então, é uma exigência da consciência de resolver, e se não me encontra com uma condição de me auto-perdoar para, a partir do auto-amor, eu conseguir fazer o arrependimento, a expiação e depois a reparação, eu posso adentrar essas metamorfoses sombrias, porque a culpa fica me martirizando. Nesse sentido, quando Jesus ele faz esse pedido para o Pai para perdoar aqueles algozes, é porque de Jesus não havia o que perdoar. Ele amava aos seus inimigos, e ali Jesus já estava livre para seguir o seu caminho excelso. Tanto que ele não precisou retornar encarnado com nenhum daqueles adversários, porque ele liberou o amor e o perdão, que era o que derramava dele. Mas tantos quantos ali que estavam violentando Jesus precisariam, cada qual, na própria trajetória que seguiria, se arrepender, primeiramente conseguir fazer isso, porque a gente precisa, até para arrepender, conseguir fazer. Porque se eu não der conta de me arrepender corretamente, eu caio na culpa, na autodeformação, na autodestruição. Então, aquele indivíduo ali que estava agredindo Jesus precisaria, primeiro, conseguir o arrependimento adequado, depois iria precisar viver expiação para resolver o que estava danificando perante a lei de causa e efeito, que não seria com Jesus, mas em outras situações que ele seria colocado para fazer isso, porque Jesus estava livre por ter perdoado e seguido sua trajetória. E também aqueles ali que violentaram a lei de causa e efeito precisariam reparar. Daí que, nesse sentido, quando a gente considera, por exemplo, a prece, que vai nos ajudando aí a construir caridade, mansuetude, estabilidade, até para que a gente consiga ter uma continuidade nesse caminho beneplatoso. Consuelo Emmanuel paragrafa em Escrínios de Luz, no capítulo A Prece, que quando a gente pensa em oração, precisaremos ter em mente que não é uma fuga do escuro caminho que nos cabe percorrer, porque eu vou precisar fazer caminhar pela minha própria sombra, inclusive conseguindo adequadamente enxergar a minha sombra e a minha vulnerabilidade, a minha suscetibilidade. Eu preciso dar conta de olhar para isso de forma equilibrada e eficaz. Mas essa prece, ela é uma luz abençoada em nosso coração, que clareia o nosso passo a passo, a nossa marcha. Nesse sentido, não vai ser uma porta escaposa ao regenerativo sofrimento de que eu ainda careço, porque eu preciso fazer a travessia das minhas dores, mas vai expressar um bordão de arrimo, e com a ajuda e o auxílio deste, eu vou superar no rumo da bonança a ventania da adversidade. Em sendo assim, quando a gente considera que nós estamos em meio a tempestades e a ventanias de antipatias gratuitas, de adversidade, que nos encontra, porque se eu for ficar esperando a simpatia e o concurso bonoso dos outros para
fazer a minha marcha para Deus, eu vou ficar parada e esmagada. Porque, na verdade, se a gente for considerar o caminho com Jesus, nós recebemos bofetada de todo lado. Mas eu posso, com o auxílio da oração e da vigilância, seguir esse caminho de tempestade que eu careço percorrer no rumo de uma bonança, com esse arrimo, essa intrepidez, cujo bordão vai me dando uma estabilidade e uma força para isso. Também não vai significar um privilégio que venha me exonerar da retificadora enfermidade, ambientada em nosso templo próprio orgânico, seja pela nossa irreflexão, seja pela nossa incúria, no abuso dos bens da terra. Entretanto, vai comparecer como um balsamizante salutar remédio, penso, que vai nos renovar os energéticos em favor da nossa cura mesmo. Porque quando a gente fala, por exemplo, em regime de privilégio, de exceção, isso não existe. Alguém que consiga fazer o galgue de uma montanha, da vitória sobre si mesmo, ele deve isso ao seu esforço, ao seu querer. Porque, consoante Kardec vai dizer, quando a gente quer mesmo, de verdade, a gente movimenta os arsenais na direção daquela proposta, visto que o vontade vigorosa, ela vai fazer as movimentações em nós que nos leva a escalar qualquer dificuldade com valor. Nesse sentido, vai acontecer que nós poderemos enxergar no processo difícil que enfrentamos como uma enfermidade orgânica, uma dificuldade no trabalho do ganha-pão, uma situação de um relacionamento que vem a terminar, e incluindo alguma amizade, no sentido de uma distância que acontece. Naturalmente que continuam esses corações numa feição, mas não tem como mais ter aquele contato que acontecia. E nesse sentido, nós poderemos então reconhecer que estamos sendo balsamizados pelas instâncias benditas de nos aperfeiçoarmos através dos problemas, dos desafios. Porque quando a gente considera que, por exemplo, a preguiça e a ignorância que nos prejudica no nosso processo de regeneração, não é a ignorância dos inocentes, mas é aquela conveniente ignorância que se acomoda ao leito acetinado da mental preguiça, numa insana fuga da verdade, tentando burlar o próprio tribunal consciencial. Por isso que, nesse sentido, nós precisaremos fazer essa busca de olhar para a verdade e dar conta de lidar com ela. Porque eu posso ter contato com a minha verdade e não conseguir encarar isso. E aí eu posso me revoltar e, sem o autoacolhimento, eu acabo não dando conta de fazer as reformas que preciso para expiar os meus erros. Porque quando a gente considera um caminho difícil que eu vou precisar recorrer para consertar os meus estragos,
isso implica um acolhimento mínimo que eu consiga fazer na minha direção. Porque quando eu estou numa situação boa, tranquila, é fácil me acolher. Me amparar, ficar do meu lado. Mas, no momento que eu percebo que eu estou no chão, que de fora vem pedrada na minha direção, que eu estou abandonada, linchada vibratoriamente, é esse o momento que eu preciso dar conta de me acolher, de me amar e de continuar comigo. Eu tive um período da minha trajetória nessa encarnação em que eu precisei realmente fazer isso, porque as próprias questões das convulsões expiatórias que eu vivia e também de provas, porque foram tanto provas quanto expiações nessa minha trajetória dessa encarnação, acabou que em meio a esses revolvimentos, eu me via no chão, e realmente só, porque até mesmo pela natureza das experiências que eu vivi nessa vilegiatura, eu fiquei só mesmo. E, de fato, eu precisei me acolher para que eu conseguisse continuar o processo de dignificação do meu destino, que passaria por expiar e reparar os danos que eu tinha causado. Em fazer essa reparação, que é uma força que vem do Cristo. E nesse sentido, inclusive, quando existe esse caminho que a gente faz, onde a gente consegue, por exemplo, numa encarnação anterior, já fazer as expiações mais importantes que a gente precisa, isso prepara uma nova encarnação, onde a gente pode produzir mais no bem, de forma mais constante e também ampliada. Como na própria radionovela do Raul Seixas, da trajetória dele, vai ser dito pela Helena, que é alguém que fazia parte do grupo dele desde já há muitas experiências pregressas, e que foi uma das primeiras do grupo ali que conseguiu fazer uma elevação importante, e a partir disso ela passou a ajudar os outros na retaguarda. E ela explicava que no período ali da Inquisição, onde eles ali foram queimados em fogueiras e também sofreram os suplícios do calabouço e vieram desencarnar naquela situação, muitos deles conseguiram as remissões primaciais que eles precisavam para então poder sair do corpo de carne vitoriosos moralmente. Porque as experiências dolorosas daqueles lances, nos calabouços, nas fogueiras que eles sofreram, acabaram por redimi-los, tantos quantos souberam viver aquilo. E, inclusive, o espírito do Raul, porque nesse momento ele estava desencarnado conversando com a Helena no astral, ele explicava que ele não tinha sido um dos que estavam ali naquele grupo que conseguiram sair redimidos daquelas experiências, mas Helena era uma das que estavam nesse grupo dos redimidos, porque bem viveram as dolorosas experiências ali dos calabouços e das fogueiras. Por isso que a partir desse momento que o espírito ele consegue esse avanço importante, ele já vai entrar numa próxima encarnação conseguindo salto quântico, moral, para na próxima reencarnação já ter uma produção maior de serviço no bem. E acontece que, mesmo quando a gente considera que nós estamos em situações nessa encarnação de dificuldade, porque inclusive, gente, como não vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, onde no recorte do tópico 15, vai dizer que não há verdadeira coragem quando se está totalmente seguro de si, enquanto a única opção.
Então, às vezes, o indivíduo pode estar fazendo mal, mas está seguro daquilo que está fazendo e não ter a consciência acusando ele da falha que está acontecendo. E o indivíduo ele pode estar fazendo bem, movimentando o nobre, deixando algo de positivo para o entorno, naquilo que ele está realizando, mesmo titubeando internamente. Para mostrar que, numa trajetória nossa, as dores e as dificuldades funcionam, quando bem vividas, à guisa de avanço real. Então, eu não posso medir o meu avanço por alegrias e tranquilidades que eu tenho aqui, porque isso é enganoso. Porque aqui não é lugar de tranquilidade e alegria. Aqui é lugar de aferição, de prova, de expiação. E quanto mais eu estiver desperta para a vitória sobre a mesa que eu preciso fazer, mais eu vou enfrentar a dificuldade. Porque as lutas e os problemas, elas vão recair principalmente sobre os espíritos valorosos que têm força para lidar com isso ou virar a força que precisa para passar por aquela dificuldade. Por isso que teve muitos momentos da minha trajetória, gente, que eu estava sozinha mesmo. E eu contei, foi comigo. Foi nesse momento que eu me acolhi e me levei para dar o próximo passo, continuar colocando mais um tijolo. Porque é a partir dessa disposição que eu tenho que Jesus pode fazer a exponenciação. Então, acontece que se eu cultivo essa disposição autoacolhedora, eu dou conta de ir em busca do que eu preciso para consertar meus erros. Agora, se eu não dou conta de me acolher, no meu caos, na minha miséria, no meu chão, no meu tombo, no meu vexame, na minha vergonha, se eu não consigo me acolher nesses momentos, eu não vou conseguir fazer os consertos que eu preciso, porque eu vou ser massacrada pela culpa, que acaba por me inviabilizar moralmente de vez. E aí, para o indivíduo sair desse estado de coisa, ele vai precisar de um caminho até que ele, cansado de sofrer aquela culpa, resolva por se acolher, então, em busca do que seja necessário para fazer os consertos que necessita, em torno dos estragos que causou, daquilo que ele alcança, que vê que fez. Por isso, gente, que Emmanuel vai paragrafar que antes a gente viver na maior dos sofrimentos do que cair na estrada larga, das tentações, das obsessões que nos atacam insistentemente nos nossos pontos fracos, vulneráveis. Então, antes eu ficasse no pó da dor, enquanto uma experiência dilaceradora de sofrimento, do que eu cair nessas largas estradas das obsessões que me aflige, que me ataca, e das tentações que me periculam a todo momento. Porque isso me ataca no meu ponto fraco, no meu tendão de Aquiles. Porque, inclusive, quando a gente está numa experiência na Terra, a gente pode conseguir levar muitas coisas com tranquilidade, mas quando a gente vive a experiência que tem a ver com o nosso tendão de Aquiles, a gente costuma cair. Como o Raul Seixas, que foi dito para ele que o tendão de Aquiles dele, o telhado de vidro que ele trazia, tinha a ver com a revolta. Então, ele já tinha tido várias desencarnações em que ele voltava lá para a colônia, de onde ele tinha saído para encarnar, revoltado. Então, pouco era possível fazer por ele. E, inclusive, tinha um outro do grupo deles que ainda estava numa região umbralina, que ainda não houvera despertado por uma necessidade mínima de elevar. E a Helena, ela já tinha reencarnado em situações dolorosas por 2 vezes, se colocando em risco,
em periculosidade para ajudar esse indivíduo que ainda não tinha despertado, mas sem sucesso. Porque o outro pode fazer muito, até o impossível por mim, que se eu não aproveito aquilo a partir de uma decisão minha e da minha vontade, fica sem dar fruto, fica desperdiçado o esforço do outro na minha direção. Daí que, nesse sentido, quando foi falado para o Raul que a situação dele de tendão de Aquiles era revolta, era exatamente aí que ele acabava tropeçando. Então, no desencarne que ele estava relatando o livro, ele estava relativamente calmo em relação aos outros períodos que ele desencarnou e foi para a colônia, que ele ficava tomado pela revolta. Então, era um indício de que ele estava passando por uma transformação importante, poderia ser o salto à trajetória moral dele, como de fato se deu, porque ele teve vários momentos de vulnerabilidade, que inclusive no local da colônia que ele estava, esse comparsa do pregresso, que ainda estava no umbral, ia chamá-lo, pressionando ele para voltar, e ele titubeava, porque a fraqueza dele era a revolta. E se ele se deixasse entregar no caminho da revolta, ele ia voltar para a região umbralina ali, nas situações dos prazeres mundanos em que ele esteve enleado por tanto tempo. Inclusive vai ser dito também a trajetória de uma moça que também fazia parte do grupo deles, a Nina, mas que tinha uma fraqueza de caráter, porque ela acabou que precisou aprender com o sofrimento que ela viveu, com a própria fraqueza, porque ela, diante da vontade de outra, ela não conseguia fazer a vontade dela valer. Então ela era submetida facilmente e era levada e colocada numa escravidão em relação a um obsessor e não conseguia desatrelar daquela teia. Inclusive, quando foi ali uma expedição em que o Raul estava junto, porque eles poderiam ajudar por ser um afeto dela do pregresso, então chamando ela, tinha mais chance dela querer ir com eles, essa moça foi encontrada ali junto a uma cadeira tronal, que tinha um tapete vermelho embaixo, e a rainha daquele local ali, que chamava Vale dos Prazeres, ela estava com um pé em cima da cabeça da Nina. E quando foi se dirigir a ela, depois que o Raul pediu para poder levar ela com eles, essa rainha acabou que tirou o pé da cabeça da Nina e puxou ela pelo cabelo. Então mostrava uma situação de maus tratos que ela sofria ali por muitos anos a fio, porque ela já estava ali há vários anos, e que ela não tinha, ela, a Nina, não tinha encontrado força para cortar aquela situação. Tanto que depois que ela foi recolhida pelo grupo do Raul, ela foi levada pela Colônia do Amor, onde ela ia junto com o instrutor e aprendendo a se amar mais e a fortalecer o seu querer, para que a vontade de outrem não anulasse a vontade dela, porque esse era o tendão de Aquiles dela. Por isso que nós não nos iludamos nem nos enganemos, porque eu posso até estar numa relativa tranquilidade no corpo de carne, mas no momento que eu sou encontrada pela minha fraqueza, o risco de eu cair é grande, e eu posso ser encontrada por situações que testam a minha fraqueza a qualquer momento, como no assalto. Por isso que nós nunca podemos estar totalmente seguros de nós e baixarmos a nossa guarda. E precisamos duvidar, inclusive, das nossas certezas, porque a gente precisa ter o questionamento conosco mesmo, enquanto o bom senso, o crivo, o filtro e a aferição com a nossa situação, para a gente diminuir o risco de ser mistificado, de ser enganado, de sermos ludibriados. Porque nós estamos aqui, gente, com espíritos de todo grau, que compartilha conosco esses espaços aqui.
Então, seria arrogância da minha parte eu achar que só o benfeitor vai falar comigo. Ou que eu estou numa bolha protetiva e que o espírito obsessor não tem como me contactar. Pelo contrário, ele tem acesso a mim, ele me insufla pensamento, ele tenta me soprar determinadas ações. Ele acaba que participa de momentos que eu vivo, me espreitando. Mas caberá a mim fazer esse filtro e, pela vigilância e pela oração, conseguir colocar aí uma proteção para mim, para que eu seja menos enganada por esses espíritos. Porque mesmo se a gente estiver falando de um espírito superior, que não é o nosso caso, falando da minha situação, encarnado num orbe como a Terra, que os espíritos obsessores têm acesso a ele, pelo local que nós estamos mesmo. E isso mostra, então, que nós somos chamados a, de fato, fazermos aí essa caminho, enquanto uma atenção, uma cautela. E por isso que antes o excesso de circunspecção do que a imprevidência. Antes o excesso de zelo. E nesse sentido que nós precisamos fazer essas análises e, inclusive, na dúvida, nos abstermos. Que vai, inclusive, ter a ver com essa descobrir a melhor maneira de agir quando eu posso e devo, ou quando eu não devo e posso, mas não devo. Deixar de fazer, porque senão seria precipitação. E nesse sentido é que então a gente vai conseguindo usar os recursos que a gente vive a favor da própria cura, da própria reharmonização, que começa aí no nosso perispírito, porque os estragos pelas nossas incúrias que acontecem são principalmente o nosso perispírito. E o nosso perispírito a gente leva conosco. Então, às vezes o indivíduo, ele está na sociedade aparentemente sem causar mal a quem quer que seja, e sendo útil, mas pode ser que ele não deixa transparecer suas intenções criminosas na vigília, mas quando dorme, o espírito vai em busca dessas práticas. Inclusive, por exemplo, se a gente considerar que a região do Vale dos Prazeres, ali tem espíritos que no desdobramento do sono buscam encarnados que desdobram do sono para atender os seus interesses, porque são encarnados que estão afins com essas regiões e com esses interesses. Por isso que a nossa prece também não vai ser uma indébita prerrogativa a nos isentar da humana luta. Imprescindível o nosso burilamento e aperfeiçoamento individual, mas brilhará em nossa vivência e experiência por posto de reabastecimento sublime espiritual, suscetível de nos garantir valor na tarefa de sacrifício e renunciação e resiliência, que nos cabe nesse estado perseverar. Que essa resiliência, ela vai nos dando, a partir desse valoroso sacrifício e renunciação, esses arsenais. Também não vai ser uma outorga de recurso para o nosso pessoal capricho, melindre, infantidades, serem atendidos. Pelo contrário, a gente sai desse jardim das nossas predileções afetivas
e vamos para uma dispensação de forças para que seja possível e para que possamos galhardamente tolerar as mais difíceis situações diante daqueles que em sociedade ou em família nos desagradam. E com isso a gente vai ajudando a gente mesmo, de gota em gota, a edificar o santuário da fraternidade verdadeira no coração próprio, em cujo altar amealharemos o tesouro do discernimento e da paz. Em sendo assim, nós não teremos os nossos caprichos atendidos. Pelo contrário, nós seremos confrontados por situações em que nós seremos desatendidos e contrariados, exatamente para que nós possamos galhardamente, amealhando essa capacidade de tolerar, de nos compadecermos, de conviver e de, sobretudo, auxiliar. Porque a gente vai edificando esse santuário bendito nesse amealho da sabedoria, da intuição nobre e das associações intuitivas, inspirativas e dos descobrimentos que isso vai trazendo para nós. Porque mesmo se a gente nos perceber num labirinto das inflexíveis provações quase inextricável, que a gente perceba que não tem saída quando a gente olha, humanamente falando, e mesmo que a gente perceber que a nossa jornada ela está se alongando sob o granizo da incompreensão, da discórdia, da solidão, em plena sombra e umbral vibracional, cultivemos a prece. Com a mesma persistência, insistência, teimosia santa, vontade que a gente emprega para procurar uma água diária, para matar a sede, e do pão para saciar a fome do corpo. Então, na dor que estivermos vivendo, isso vai ser para nós um consolo divino, as vibrações oracionais, e na perturbação nos constituirá bússola na condução do timão desse navio, porque a tempestade vai continuar do nosso lado, o mar vai continuar revolvo, talvez até piore. Mas nós fortaleceremos a condução do timão do navio e melhor e mais rápido levaremos ao cais do destino que pretendemos, intentamos. Inclusive, se a gente considerar, por exemplo, a situação do mundo, tem situações que a gente já viu que não dá certo e que continuam se repetindo, que nós não conseguimos aprender, e fica parecendo que está piorando. Não importa, mesmo que a gente perceba que tem situações que estão piorando, a gente vai fortalecendo a nossa oração, a nossa vigilância, a nossa vibração positiva. Porque mesmo em meio àquilo, em torno de nós, como esse mar que só está ficando mais violento e revolvo, bravio, a gente vai conseguindo melhorar a condução do timão. Então, consono nós sabemos, permanecer na Terra é uma viagem simples, educativa da nossa alma, no tempo e no espaço, é um sopro na eternidade. E, sendo esse sopro, nós não poderemos esquecer de que somente pela prece a gente vai descobrir a cada dia, a cada noite, o rumo traçado que vai nos conduzir de retorno aos amorosos braços de Deus, porque
é preciso vencer a nós mesmos. Se a gente não quiser mergulhar nos séculos da dor expiatória. E por isso que não importa o que está piorando em torno de nós, o que importa é que eu esteja me aperfeiçoando. E nesse sentido, gente, que como só não vai ser dito num recorte do Evangelho, em que Jesus ele traz a parábola dos vinhateiros homicidas. E o Jesus vai dizendo que tinha um senhor de uma casa, ele houvera plantado uma vinha. Aí ele circundou com uma cerca essa vinha, cavou nela um lagar, houvera feita a construção de uma torre ali e arrendou ela para agricultores ali daquela gleba e houvera se ausentado do país. Foi para um outro país. Quando se aproximou o tempo ali dos frutos acontecerem, ele enviou alguns servos junto àqueles agricultores daquela vinha para receber os seus frutos que o pertencia. Mas os agricultores, ao invés de entregar esses frutos que pertencia ao Senhor, que eles entregando para o servo tranquilamente a levar para o Senhor, eles tomaram esses servos, açoitaram eles. A um matou, a outro apedrejou, a outro supliciou. E então o que ele fez? Ele enviou de novo. Só que dessa vez ele mandou mais servos. E aconteceu a mesma coisa. Lincharam um, flagelaram o outro, mataram o outro. Aí, o que ele fez? Eu vou enviar dessa vez, então, meu filho. Porque, sabendo que é o meu filho, eles vão respeitar ele. Mas os agricultores pioraram a postura, porque ao ver que era o filho, eles disseram, esse é o herdeiro. Então, nos apressemos para matar ele antes que ele vá embora, para que a gente possa apoderar da sua herança, do seu poderio, da sua autoridade. Tomaram esse filho, depois de terem lançado ele fora da vinha, mataram ele. Então, quando viesse o senhor da vinha, o que ele faria a esses agricultores? Pergunta Jesus. E a resposta foi, vai fazer perecer horrivelmente esses agricultores perversos e vai arrendar essa vinha a agricultores outros, que possam entregar os frutos ao seu tempo. E aqui já mostrando que foi confiado algo para mim que eu preciso entregar frutos disso a tempo. Porque eu não sei quando eu vou embora daqui. E quando eu for para o astral, eu desencarnar, já não vai ter como entregar os frutos. Eu tenho que aproveitar enquanto eu estou aqui. Para poder fazer entrega a tempo desses frutos para Jesus. Então, o mestre vai dizer, a pedra que os construtores houveram rejeitado, se tornou cabeça de ângulo. Proveio do Senhor mesmo. E é maravilhoso as nossas visões, aos nossos olhos. Então Jesus remata. O reino de Deus será tirado de vocês e vai ser dado a uma nação que produza e entregue a tempo os frutos bons. Aquele que cair sobre essa pedra vai ficar despedaçado, ou seja, não conseguiu produzir frutos a tempo e, consequentemente, não entregou. Então, ele cai e é despedaçado. E sobre quem essa pedra cair, vai esmagar, porque não vai ter força para, em meio às dificuldades esmagatórias, se erguer e seguir valoroso, continuando a fazer o nobre. E, consequentemente, entregar os seus frutos respectivos. Daí os fariseus e os sumos sacerdotes entenderam que ele estava falando deles. Então eles tentavam fazer a procuração de prender Jesus, mas eles temiam as turbas, que consideravam como profeta o Cristo. Então, gente, nesse sentido,
nós com o conhecimento da realeza do Cristo, que ele é essa cabeça de ângulo, que é sobre ele que a gente tem que edificar a nossa casa, sobre essa rocha, porque aí vem a enchente, vem o ciclone, vem o tsunami, vem o furacão, e nós continuamos sobre a rocha de pé. Mas que se a gente não edifica a nossa casa moral sobre a cabeça de ângulo que é Jesus, nós vamos estar edificando sobre uma areia levediça, movediça. E o que vai acontecer? A hora que vier enchente, ou mesmo uma ventania rasa, boba, o que vai acontecer? Vai desmoronar a nossa casa, porque nós não estávamos na rocha, que é Jesus. Inclusive, se nós não estivermos nessa rocha, grande será a nossa ruína. Nós não vamos ter conseguido entregar os frutos a tempo que Jesus nos pediu, e vamos sair daqui ainda mais endividados do que entramos. E nesse sentido que a gente vai acabar despedaçado e esmagado pelas dificuldades, porque se eu não me resolvo a me acolher e fazer o que preciso para deixar algo de bom aqui, eu termino esmagada, despedaçada. Porque as dificuldades, gente, elas são dificuldades mesmo. E elas vêm sobre nós para nos destruirmos. Daí que, em meio àquilo que cai sobre mim, como essa pedra, que se eu souber construir a minha casa sobre a rocha, pode vir a chuva de pedra que for, que eu continuarei de pé. Porque eu vou estar com a casa na rocha. Daí, até quando a gente fala essa questão de uma tempestade, uma ventania, uma chuva de granizo, uma chuva de pedra, um furacão de rochas, pode recair sobre nós, que a gente continua de pé. Porque nós estamos na rocha da cabeça angulosa, que é o Cristo. Caso contrário, se a gente edifica na areia das nossas paixões selvosas, enquanto e nos demoramos isso, vai acontecer o quê? Que quando vier uma simples ventania, pode nos desmoronar e acabará por realizar isso. E por isso que, se nós considerarmos essa questão das tempestades, de armas energéticas que nos alcançam o tempo todo, a partir da minha vontade, eu consigo, mesmo em meio aos granizos e as questões dos tsunamis sobre mim, não ser esmagada, não ser despedaçada, destroçada, mas saio mais fortalecida, via resiliência, via resignação, via renúncia. Por isso que vai acabar que nós vamos pegar essa pedra para construir a nossa casa sobre ela, essa pedra angulosa, que é a cabeça, que os construtores houveram rejeitado. E aqui Jesus fala daqueles que não optaram por esse caminho elevacional, que preferiram ficar em torno da própria sombra. E que começa com essa atitude de me amar, de me acolher na situação que eu tiver, porque quando eu estou num momento tranquilo é fácil me acolher, mas quando eu estou num momento de infortúnio,
de fragilidade, de suscetibilidade, é nessa hora que eu tenho que me acolher mesmo. E, a partir disso, conseguir divisar o caminho que posso percorrer para ir fazendo os ajustes necessários. Nesse sentido, gente, é uma bênção o que Jesus nos traz, porque ele vai nos dar aí essa experiência da intimidade com ele na prece, em que a gente vai conseguir refletir, se autoanalisar melhor, confrontar nossas atitudes próprias, favorecer transformação pessoal e autoconhecimento. A gente vai também exponenciando amparo aos outros, porque vai direcionando tanto a desencarnado quanto a encarnado. Então é um gesto de espiritual caridade, que transmite benéfica energia. A gente vai purificando o espiritual fluido, porque a gente, ao orar com sinceridade, a gente emite vibrações que equilibram e harmonizam os fluidos ao nosso redor e criam um ambiente mais equilibrado e mais leve, para tantos quantos ali estejam, inclusive animais, gente, planta, porque assim, quando nós estamos, por exemplo, numa rede de oração, como a que nós temos no canal do YouTube, do Passo à Distância, toda terça, em que você cria uma rede oracional, Jesus, ele exponencia isso, porque promana é dele essa luz, esse consolo. E aí vai acontecer que, numa rede como essa, todos quantos formas de vida estejam naquele raio são beneficiados, seja encarnados, seja desencarnados, aqui humanos falando, seja um cachorro, seja um gato, seja uma erva, seja uma batateira, seja uma bactéria, seja uma célula do nosso corpo, seja um esporo fúngico no ambiente, todas as formas vivas do arcanjo infinitesimal se beneficiam da nossa oração, da nossa vigilância. Até porque a gente precisa pedir o auxílio de todas as formas de vida na nossa escalada rumo a Deus, porque nós vivemos em regime de cooperação recíproca, constante. Então, a gente pedir realmente do arcanjo infinitesimal que nos auxilie na nossa escalada para Deus. Mas nós precisamos costurar e erguer a nossa atitude mental apta para fazer esse caminho. Então, quando a gente pede, Senhor, que não nos falte trabalho com o Senhor, a gente pede por mais trabalho com Jesus e por uma atitude mental que nos torne capazes de realizar o trabalho que nos foi confiado. Mas essa atitude mental é algo que eu costuro, que eu teço com a minha caridade. E nesse sentido, vai acontecer que, a partir dessa tessitura, nós vamos fazendo aí essa subida de degrau e, nesse sentido, a gente vai conseguindo se escravizar ao mestre e realmente pedir para que se faça em nós a vontade dele e pedir, enquanto perguntando para Jesus o que ele quer que nós realizemos, para nos apontar caminhos, porque quando ele nos aponta caminhos, não importa a encruzilhada, o labirinto e os herméticos que estejam em torno de nós, a gente divisa uma saída. Por isso que também quando a gente fala a questão de sermos canais da espiritual comunicação, porque a gente torna essa vibracional ponte entre encarnados, superiores e espíritos. Isso permite que nós recebamos orientação, consolo, inspiração. Também, gente, a questão da elevação espiritual e moral, porque a oração nos ajuda a elevar sentimento e pensamento.
promove íntima reforma, desenvolve virtude como a paciência, a humildade, o amor. Então, isso realmente é uma ferramenta primacial para o espiritual crescimento, conexão com o superior plano e fortalecimento moral nosso. Vai muito além do simples pedido, até porque a gente vai prescindindo de pedir e a gente é tomado por gratidão. É um ato de comungar com Deus e com os espíritos bons, que a gente faz com intenção elevada e sinceridade, devotamento e desinteresse. Por isso que nós acabaremos que já não daremos tanta importância às dificuldades que vivamos aqui. Mesmo que a gente esteja numa doença terminal, a gente consegue encarar isso com valor, aproveitando para nos melhorarmos. Mesmo que eu venha a ser preso, eu encaro com paz e procuro ali dentro daquela prisão distribuir benefícios. Mesmo que nós estejamos numa situação que, humanamente falando, está muito além da nossa força, a gente consegue improvisar a força que nós necessitamos para passarmos aquela situação e tirarmos dela aprendizados morais. E nesse sentido, nós então poderemos divisar que nós, de fato, estamos aí recebendo essa injeção vacinosa espiritual numa imunologia santa contra eventual recaída sobre o palio de Deus. E que nos consigna essas experiências de desafios em alto mar, direcionando nossos barcos à plenitude da paz, da consciência desperta, guiados pelo farol amoroso, em que via intensificação desses faróis e mais, perante o convite amoroso do Cristo, brilhe nossa luz, a gente vai poder, em meio a essas ondas da vida, seguirmos prementes, clareando, mesmo quando abafados ou dilacerados, destroçados, porque isso não nos destrói. A gente sai mais fortalecido da situação. Porque não nos damos por destruídos, não nos damos por vencidos. E via teimosia, a gente segue continuando a colocar o tijolo do avanço. E por isso que nós reportamos ao Mestre nosso esforço, enquanto ser perfeito como o Pai Celeste é perfeito, de não desistirmos da nossa aperfeiçoamento. E nesse sentido, nós teremos o aval da sua presença entre nós para que exerçamos o que nos compete. E aqui, gente, algo que vai nos auxiliar é o frequentamento em ambiente religioso saudável, verdadeira amizade, trabalho com o qual nós nos identifiquemos e que façam sentido para nós, serão fontes de cura espiritual, harmonização e positiva conexão. Então, o trabalho que a gente faz voluntariamente, enquanto uma insementação digna que a gente realiza, é algo que a gente vai se identificar e que a gente ama fazer. Por isso que não é peso. Nesse sentido, nós sairemos então da presunção de autoridade, da centralização da nossa pessoal esfera, da ilusão de juventude e desenraizaremos o laivo de sombra na coisa mais santa.
E nesse sentido, a gente vai então fazer essa mental energia, que é o vivo fermento que improvisa, constringe, altera, alarga, desassimila, assimila, pulveriza, integra, recompõe a matéria em toda dimensão. Por isso que ou eu vou me escravizar à sombra ou eu vou me escravizar a Jesus. Se eu me escravizar à sombra, à obsessão, às paixões primevas, eu vou estar derrotada, como essa despedaçada sob uma pedra e esmagada sobre ela, e não vou ter opção de desistir na situação que eu tiver. Então, que nós optemos por nos escravizarmos ao Cristo, porque então poderemos, vitoriosos, nos elevar. E, nesse sentido, nós teremos condição, então, de salvarmos aquele que está náufrago ao longo desse mar bravio, porque nos exporemos aos chicotes das ondas, nos convertendo em vivos raios da claridade santificante, ajustando e calibrando a nossa individualidade aos imperativos do bem infinito.